Em novembro de 2007, um pequeno avião monomotor sofreu uma grave ruptura estrutural durante um voo de instrução, precipitando-se ao solo em várias partes e provocando a morte dos 3 ocupantes. Este acidente foi resultado das ações de um instrutor de voo indisciplinado e de um sistema que permitiu que pilotos assim continuassem não só voando, mas repassando seus péssimos hábitos para outros pilotos. Nosso assunto de hoje pretende oferecer ferramentas ao aluno de aviação para desenvolver uma percepção sobre a postura do seu instrutor de voo e, eventualmente, decidir se deve procurar outro. Antes de começarmos, é importante deixar claro o quanto valorizamos a função do instrutor de voo e o seu compromisso com o profissionalismo e com o aprendizado de seus alunos. A aviação sempre dependeu do nobre trabalho do instrutor de voo, seja na sala de aula, na cabine de um pequeno Cessna 152 ou no simulador de um Airbus A380. O instrutor de voo tem uma enorme influência na formação técnica e comportamental do seu piloto-aluno. Aquilo que o aluno ouve pela primeira vez, ele usará como referencial até que surja algo novo. Se não surgir algo novo, o piloto usará aquele referencial por toda a sua vida. Quando um instrutor não entende esse seu poder de influência, ele coloca em risco não apenas a si mesmo, mas também os seus alunos hoje e quando forem comandantes. E em efeito cascata, os copilotos dos seus alunos e todos os seus futuros passageiros, de um modo que nem pode ser medido. Os 2 casos que vamos comentar nesse vídeo são exceções à regra, mas de tão contundentes é preciso que sejam conhecidos e que suas lições sejam aprendidas. Em novembro de 2007, nos Estados Unidos, um instrutor de voo e 2 alunos estrangeiros estavam a bordo de um pequeno avião monomotor, em um voo de instrução de navegação, quando o avião sofreu uma ruptura estrutural em voo, se projetando contra o terreno, resultando na morte instantânea dos 3 ocupantes. Como isso pôde acontecer? O acidente foi investigado pelo NTSB norte-americano, que levantou os seguintes fatos. A aeronave. O avião era um Piper PA-28R Cherokee Arrow, um avião monomotor a pistão de 200 HP, asa baixa, trem retrátil, com capacidade para 4 ocupantes. A investigação não detectou indício de falhas mecânicas anteriores ao evento que pudessem ter contribuído para o acidente. Após a ruptura estrutural em voo, os destroços ficaram espalhados no terreno em uma área com cerca de 1.600 por 800 metros, e o avião ficou dividido em 6 partes separadas. A parte principal dos destroços consistia na cabine, com os 4 assentos, a seção interna de ambas as asas e parte da fuselagem traseira, mas sem incluir a cauda. A seção externa da asa esquerda foi encontrada a 560 metros dos destroços da cabine. As fraturas eram consistentes com deflexão da asa para baixo. A seção externa da asa direita foi encontrada a 780 metros dos destroços da fuselagem. As fraturas eram consistentes com deflexão para cima. De acordo com dados de certificação, esse modelo tinha limite de fator de carga de 3,8 G positivos e velocidade de manobra de 116 nós. Esses dados serão importantes mais à frente quando analisarmos as manobras comandadas pelo instrutor durante o voo. Tripulação. O piloto-instrutor possuía 595 horas de voo totais, sendo 37 horas no modelo do avião. Tinha obtido sua licença de piloto privado em janeiro de 2004, com um total de 56 horas de voo. Depois, ele passou 3 anos sem voar e retornou à atividade em fevereiro de 2007. 5 meses depois, em julho do mesmo ano, ele já tinha obtido habilitações de multimotor e IFR, e em mais 2 dias o certificado de instrutor de voo, tendo registrado mais de 500 horas de voo entre fevereiro e a data do acidente, em novembro. O piloto-aluno tinha pouco mais de 100 horas de voo totais e apenas 1 hora de voo no modelo. O terceiro ocupante era um piloto-aluno da mesma escola, que, por ser estrangeiro, estava a bordo apenas como passageiro para se adaptar com as comunicações rádio em inglês. Operações de voo. Vários instrutores da escola foram entrevistados durante a investigação. Uma instrutora reportou que conhecia bem o instrutor acidentado e que tinha plena confiança em suas habilidades de voo.
Ela acrescentou que o instrutor, de vez em quando, fazia parafusos com seus alunos e que ela sentia que isso era desnecessário naquela fase do treinamento. Ela teve um sentimento de culpa, pois o ocupante que estava no assento traseiro do voo acidentado era aluno seu, e ela que havia sugerido que ele fosse a bordo para observar as comunicações em inglês. Logo antes do voo do acidente, ela e o instrutor tinham almoçado juntos, e ela recomendou que ele não fizesse qualquer gracinha com seu aluno a bordo, pois ela não queria que o seu aluno tivesse maus exemplos. Depois, ela reportou ao investigador que fez esse comentário, pois ela sabia que o instrutor já tinha feito manobras de tunô-barril com aviões da escola. De acordo com um segundo instrutor entrevistado, o instrutor do acidente era o melhor instrutor com quem ele já tinha voado. Relatou que ele lembrava de uma conversa em que o instrutor acidentado revelou que já tinha feito snap rolls em 2 aviões da escola. Perguntado sobre como seria a manobra do snap roll, o entrevistado respondeu que o avião era picado até atingir cerca de 140 nós. Então, o piloto puxava para uns 15 graus quebrado acima do horizonte e aplicava deflexão completa de pedal esquerdo e de aileron. Disse que demonstrou descontentamento com essa ação dele realizar snap rolls, mas como nunca mais ouviu nada a respeito, deduziu que o instrutor tinha parado com isso. Esse segundo instrutor entrevistado também declarou que o voo onde ocorreu o acidente seria apenas para o aluno acumular horas de voo e que não havia qualquer outro tipo de treinamento envolvido além da navegação. Um aluno da escola disse que o instrutor do acidente havia demonstrado para ele um tunô-barril e parafusos em um Cessna 172 SP, 1 ou 2 vezes. O aluno declarou que o instrutor era um piloto muito bom. O investigador do acidente teve acesso a um e-mail, datado de 7 de novembro, que o aluno do assento traseiro do voo do acidente havia mandado para os amigos no exterior. Partes do e-mail diziam o seguinte: Ontem eu voei como passageiro com um instrutor megalomaníaco. Ele comenta um pouco sobre comunicação com a ATC e depois volta ao assunto. Falando do instrutor megalomaníaco, ontem durante o voo ele assumiu os controles e fez 2 parafusos, sem avisar. Pareceu que eu tinha sido jogado para fora da aeronave, já que eu não tinha colocado o cinto de segurança. A gente não ia fazer acrobacia, mesmo assim foi muito divertido. O e-mail não diz quem era o instrutor a quem ele estava se referindo, mas a investigação encontrou registros de que o aluno que escreveu o e-mail tinha voado com o instrutor do acidente. Quando um aluno usa o termo megalomaníaco para descrever seu instrutor de voo, talvez alguma coisa não esteja certa. Agora, vamos ver o que aconteceu no voo de acordo com o registro de 3 diferentes radares de tráfego aéreo. Essa carta mostra 5 manobras registradas pelos radares, de M1 a M5. A carta mostra no eixo horizontal o tempo de voo e no eixo vertical a altitude. Apesar de ser um treinamento de navegação, que supostamente estaria em voo de cruzeiro e nivelado, o avião está executando manobras e trocando altura por velocidade, perdendo cerca de 1.000 a 1.200 pés de altitude antes de subir para a próxima manobra. Na última manobra, M5, ocorre a perda do contato radar. A próxima carta mostra a velocidade em cada manobra. A linha tracejada vermelha é a velocidade calibrada e é o parâmetro que vamos focar. Pode-se ver nas 3 primeiras manobras que a velocidade aumenta para um pouco mais de 120 nós e depois reduz para cerca de 90 nós enquanto a aeronave ganha altitude de novo. A 5ª manobra, vista aqui com mais detalhes, é a mais agressiva, onde o avião atinge 134 nós antes de começar a reduzir a velocidade e depois sumir do radar. Ao ver essa carta, devemos lembrar, primeiro, que esse avião não é aprovado para manobras acrobáticas e, segundo, que a velocidade de manobra do PA-28 é de 116 nós. Como já comentamos aqui no canal, a velocidade de manobra é a máxima velocidade até a qual uma atuação brusca nos comandos de voo causa um stall antes de atingir os limites estruturais da aeronave. Comandos amplos e bruscos, acima da velocidade de manobra, vão produzir forças que excedem a resistência da estrutura, podendo resultar em ruptura de componente em voo. Um snap roll é uma manobra que deflete os comandos nos limites. Conclusões. O NTSB definiu como causa provável do acidente o comportamento do instrutor de voo ao realizar manobras acrobáticas intencionalmente fora do perfil daquele voo de treinamento de navegação e que excederam os limites de projeto da aeronave. Aqui surgem 2 perguntas.
O que leva um instrutor de voo a realizar manobras acrobáticas que claramente violavam as limitações estruturais da aeronave? E segundo, a realizar manobras que não eram previstas para o treinamento dos alunos durante um voo de navegação. A resposta à primeira pergunta provavelmente tem a ver com a falta de conhecimento técnico do instrutor sobre as limitações estruturais do avião que ele voa. Já falamos dessas limitações no vídeo Por que um avião pode perder a asa em voo, e não iremos nessa direção hoje. A resposta ao segundo questionamento tem a ver com a conduta exibicionista do ser humano. Esse comportamento geralmente se manifesta em pessoas que necessitam de aprovação externa para se sentirem bem. As pessoas que têm segurança e confiança nas suas capacidades não precisam ficar se exibindo para buscar aprovação e admiração. Muito menos para alunos de voo, que muitas vezes estão em fase tão inicial do seu treinamento que não têm a capacidade de avaliar se o que está sendo mostrado está sendo bem feito. É muito fácil exibir falsa competência para quem não tem condições de te avaliar. Um aluno de voo está entrando em um ambiente novo e desconhecido. Ele ainda não tem referenciais do que é certo e o que é errado nesse novo ambiente. Mesmo pilotos mais experientes podem ter visões distorcidas sobre o que significa ser um bom piloto, em função da formação inicial que receberam. Essa conclusão ficou nítida nas entrevistas quando 2 instrutores da escola teceram elogios ao instrutor acidentado, dizendo que era o melhor instrutor com que já tinham voado, mesmo sabendo que ele executava manobras proibidas pelas limitações do avião e incompatíveis com a fase de treinamento dos seus alunos. Um dos alunos declarou que tinha feito parafusos com o instrutor em um Cessna 172, apesar de ser uma manobra proibida para esse modelo. E o aluno concluía que o piloto acidentado era um excelente instrutor. Como pode ser classificado como excelente um piloto que deveria estar dando exemplo de comportamento aos mais novos, quando ele mesmo é o primeiro a se desviar das limitações da aeronave? Um bom instrutor de voo necessita reunir uma série de qualidades técnicas e comportamentais. Essa lista apresenta alguns referenciais de habilidades de um bom instrutor de voo. Mas nosso vídeo não é dirigido para instrutores, e sim para os alunos de voo. Por isso, escolhemos falar de apenas uma qualidade dessa lista, uma que pode afetar a integridade física dos alunos, a consciência e o zelo pela segurança do voo. O instrutor de voo deve ser um exemplo para os seus alunos. Não é excelente um instrutor que tem boas habilidades de voo, mas viola os limites da máquina e do bom senso. Excelente é o instrutor que ensina, que motiva e que cria referenciais positivos em seus alunos, referenciais que servirão para guiá-los por toda a carreira. Devemos estar atentos a instrutores indisciplinados ou exibicionistas. Se um instrutor precisa exibir suas habilidades para um aluno que está começando a formação, é o caso de suspeitarmos da sua maturidade operacional. E quem quer aprender com um instrutor imaturo? Infelizmente, por incrível que pareça, alguns alunos preferem esse caminho. Em 2017, um instrutor de voo e seu aluno morreram quando seu Piper Twin Comanche teve uma perda de controle em voo e se chocou contra o solo nas proximidades de Campinas, interior de São Paulo. As investigações apontaram que o instrutor de voo era conhecido por exibir-se realizando manobras não permitidas pelo manual da aeronave, sendo conhecido como o rei do stall e levando a aeronave a atitudes extremas, sem necessidade. Ele também era conhecido por ter baixos padrões de cobrança na instrução. Por isso mesmo, alunos com dificuldade procuravam esse instrutor porque sabiam que seus padrões mais relaxados exigiriam menos deles. Por que um piloto em formação escolhe um instrutor exibicionista, indisciplinado ou com padrões mais baixos? São esses referenciais que ele quer usar para construir a sua carreira? Que tipo de profissional ele acha que vai ser buscando o caminho mais fácil? No caso do Twin Comanche, apesar de os alunos e a própria organização conhecerem o comportamento do instrutor acidentado, eles não estavam atentos às consequências da sua imaturidade e dos desvios que ele cometia. Seu exibicionismo provocou não só a morte dos 2 que estavam a bordo, mas também gerou sofrimento a um outro tipo de vítima dos acidentes aéreos, os familiares, que perderam seus entes queridos de forma trágica e fútil. Portanto, o aluno em treinamento deve desenvolver sua percepção sobre o comportamento do instrutor de voo e tentar atuar como mais uma camada de proteção contra o acidente, caso o restante do sistema falhe.
Aos alunos de voo, minha sugestão para sua reflexão. Vocês estão entrando em um território novo e o que aprenderem na fase de instrução de voo pode ter efeitos por toda a sua vida profissional da aviação. A grande maioria dos instrutores de voo está comprometida com a qualidade do treinamento, mas como em qualquer área da atividade humana, pode ser que vocês encontrem instrutores imaturos e que não entendem o poder de influência que possuem nessa fase inicial da sua formação. Sim, o sistema pode ter falhas. Se o instrutor não tem postura e comportamento profissionais, se ele, por exemplo, não faz um briefing sobre a instrução do voo, sobre as situações normais e de emergência, se ele pula procedimentos obrigatórios por pressa ou por descaso, se realiza manobras que não estão previstas para aquela fase de instrução ou para o tipo de aeronave, talvez seja o caso do aluno afastar-se desse instrutor antes de ser contaminado com esse tipo de comportamento e antes de assimilar referenciais incompatíveis com o nível de segurança que a aviação deve oferecer. Cuidado com avaliações que categorizam o instrutor como ótimo apenas em função de suas habilidades de voo. Tanto no acidente com o PA-28 nos Estados Unidos, quanto com o Twin Comanche de Campinas, os pilotos eram vistos pelos colegas como ótimos instrutores. Como pode ser ótimo profissional quem não cumpre os protocolos mínimos da profissão? Isso demonstra que em alguns nichos da aviação, talvez exista uma cultura conivente com desvios e violações e que idolatra comportamentos desmedidos, arrojados, que mais cedo ou mais tarde terminarão em tragédia. Os gestores da escola de aviação e os colegas devem estar atentos a esses comportamentos. Sua omissão pode literalmente afetar vidas que eles deveriam guardar e proteger. Procure para você o melhor instrutor que você pode ter. Não só aquele que tem conhecimento e experiência, mas aquele que te desafia a aprender e a crescer. Aquele que te motiva, que te faz críticas construtivas e com respeito, que tem didática e compromisso com o aprendizado. Ao contrário do que muitos pensam, um instrutor que não cobra nada ou que cobra pouco está lhe prestando um desserviço, pois no dia em que você precisar de uma habilidade ou um conhecimento, você vai estar despreparado. E aí pode ser tarde demais. Se você perceber desvios comportamentais que, na sua opinião, possam afetar a segurança, converse com seu instrutor. Se não der resultado, fale com o dono da instituição. Troque de instrutor ou até de escola. Seu treinamento pode continuar com a devida segurança com outro instrutor ou em outra escola, mas não vai continuar se ocorrer uma tragédia com você e o instrutor atual. Os exemplos estão aí. Finalmente, lembre-se que o seu futuro profissional, as decisões que você vai tomar dentro da cabine daqui a 10 ou 20 anos, e, em última análise, sua segurança e dos ocupantes do seu avião, dependerão muito do que você recebeu, aprendeu e assimilou como referenciais na sua instrução de voo. Quando você passa a ter essa consciência, você passa a ter um maior controle sobre a sua formação profissional. Por que então deixar isso ao acaso? Muito obrigado e bons voos!